Que absurdo. E agora vamos direto a Londres para conversar com o nosso correspondente Sérgio Uti, que traz todos os destaques internacionais desta quarta-feira. E a gente começa falando da tensão entre o Reino Unido e a Rússia. Sérgio, conta pra gente o que está aumentando essa crise diplomática entre os dois países. Bom dia para você. Bom dia a todos aí no Brasil. O problema é que o Reino Unido, nesse momento, está em mais uma ofensiva diplomática contra a Rússia. Essa crise vem desde março, quando um ex-agente russo que se bandeou para o lado dos britânicos, passou a espionar para os britânicos, Sergei Skripal, foi envenenado aqui no Reino Unido por um agente nervoso chamado Novichok. Segundo os britânicos, isso tudo foi uma armação da Rússia. Os russos negam, dizem que não há provas. Mas desde então, o Reino Unido vem impondo uma série de sanções à Rússia. Foi acompanhada num certo momento pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Mas nesse momento o Reino Unido quer mais sanções, mais castigo para os russos, mas não está conseguindo tanta solidariedade como antes. Da União Europeia, por exemplo, a BBC aqui de Londres destacou que não há tanto apetite da União Europeia para punir a Rússia, para ser solidário com os britânicos, porque, aliás, os britânicos já vão logo deixar a União Europeia, né? Então, dessa vez, pelo menos, não há tanta solidariedade assim com os britânicos, que querem castigar mais os russos, mas o mundo acha que não é hora de mais castigo. Cássio. E Sérgio, um dos assuntos aí mais comentados entre ontem e hoje foi o julgamento de dois ex-aliados do presidente americano Donald Trump. O quanto Trump pode ficar encrencado, Sérgio, depois dessas revelações aí feitas pelo ex-assessor e agora pelo ex-advogado aí no tribunal americano? Pois é, pode ficar muito encrencado, dependendo do que for revelado nos últimos dias. As revelações que já aconteceram já comprometem, de certa forma, o presidente dos Estados Unidos. Foi o ex-advogado dele, Michael Cohen, e também o ex-chefe de campanha, o Paul Manafort. O ex-advogado declarou-se culpado por 8 crimes, inclusive por usar dinheiro não contabilizado na campanha de Trump, inclusive usar esse dinheiro para pagar mulheres com quem Trump teria tido relacionamentos, pagar essas mulheres para que essas histórias não viessem à tona. E o ex-chefe de campanha foi declarado culpado por fraudes financeiras, também durante a campanha. Portanto, são duas pessoas que estavam ali para resolver problemas para o presidente dos Estados Unidos e, nesse momento, se tornaram o maior problema de Donald Trump, talvez o maior desde o início de sua presidência, Cássio. E, Sérgio, que a gente pode ver que o Trump segue uma polêmica atrás da outra, né? Agora, essa revelação aí do ex-advogado de compra de silêncio, depois tem a história também da Danielle Storms. Então, a gente tem uma reportagem exclusiva aí da Cleide Clock contando sobre as revelações do ex-advogado no tribunal. Confere agora. Michael Cohen se declarou culpado diante de uma corte federal em Manhattan, em Nova York. São 8 acusações de fraudes fiscais, violação de financiamento de campanha e falsas declarações a uma instituição financeira. Os crimes aconteceram entre 2012 e 2016. Durante a audiência, Cohen disse que seguiu ordens de Donald Trump para fazer pagamentos que pudessem influenciar diretamente no resultado das eleições. O objetivo era impedir que informações que prejudicassem a candidatura dele fossem divulgadas. Ele admitiu que, por ordem de Trump, pagou pelo silêncio de mulheres com quem o então candidato teve casos. Relacionamentos que acabaram vindo à tona recentemente. Cohen confirmou ter pago a ex-modelo da Playboy, Karen McDougal, e a atriz pornô Stormy Daniels. Por todos esses crimes, Cohen poderia ficar 65 anos na prisão. Mas, como fez acordo com a justiça, deve pagar multa e ter a pena reduzida e pegar de 3 a 5 anos de cadeia. A sentença deve ser anunciada em dezembro. Por enquanto, Trump não se manifestou a respeito. Mas os problemas com os homens do presidente não param por aí. O ex-chefe de campanha de Trump, Paul Manafort, foi condenado nesta terça-feira por fraudes financeiras. O caso não tem relação direta com o presidente, mas foi durante o processo que os investigadores descobriram a suposta ligação dos russos nas eleições. Trump disse que a condenação de Manafort é uma desgraça, mas que nada tem a ver com ele.
E a gente volta a conversar ao vivo aí com o Sérgio Uti, aí, direto da cinzenta e linda Londres. Sérgio, continuando o assunto sobre o Trump, a decisão de desfazer o acordo com o Irã não agradou nem um pouco, né, os outros países que faziam parte do acordo. Algum governo já encontrou uma saída para escapar das ameaças de sanções dos Estados Unidos e poder aí continuar negociando com o Teherã? Pois é um problema após o outro, né? Essas decisões de Trump vão causando problemas e medidas em escala ao redor do mundo e muito aqui na Europa, já que eles têm uma relação tão próxima. O ministro das Relações Exteriores da Alemanha, portanto, o governo da Alemanha fez uma proposta para que fosse criado um sistema de pagamentos e transações financeiras que fosse completamente independente dos Estados Unidos. Isso para se livrar desse problema que virou o governo norte-americano. Esses problemas, essa independência que o governo alemão quer e boa parte da União Europeia também quer, é por conta da saída dos Estados Unidos do acordo nuclear do Irã. Os Estados Unidos ameaçam agora aplicar sanções contra qualquer empresa que faça negociações com o Irã. E há muitas empresas alemãs, francesas, que preferem o mercado norte-americano, que é muito maior, do que continuar no mercado iraniano. A União Europeia acha que isso não é uma boa, porque quer continuar, porque acha que esse acordo nuclear do Irã é um acordo que deve permanecer. Portanto, a Alemanha propõe a criação de um sistema financeiro que não dependa muito dos Estados Unidos para que as empresas possam negociar com o Irã sem temer serem punidas pelos Estados Unidos. É muito complexo, o mundo está cada vez mais complexo por causa dessas decisões norte-americanas, né, Cássio? É verdade, Sérgio. E agora um último assunto. Milhares de muçulmanos em todo o mundo celebram nesta quarta-feira a chamada Festa do Sacrifício, né, Sérgio? Conta mais pra gente sobre esse ritual que também faz parte da peregrinação à Meca. Exatamente. É um ritual que acontece no fim da peregrinação à Meca, que aliás termina neste sábado. A gente vai ver agora as imagens diretas da Arábia Saudita para ilustrar um pouco o que a gente fala. Essa festa é chamada Festa do Sacrifício. É uma festa em que as pessoas sacrificam animais, a carne é dividida entre a família e entre os mais pobres e também trocam presentes. É um dos feriados, é uma das festas mais importantes do calendário islâmico, Cássio. E acontece para lembrar, segundo a crença islâmica, o sacrifício que o profeta Abraão fez do seu filho Ismael depois do pedido de Deus. Portanto, é uma das crenças mais fortes, mais importantes da religião islâmica lembrada neste dia. Cássio. Obrigado, Sérgio, pelas informações, trazendo tudo que é destaque no Noticiário Internacional. See you tomorrow, Sérgio. Até amanhã.